Parece brincadeira, mas a inauguração do letreiro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ganhou uma cerimônia na esplanada dos ministérios. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência publicou imagens da solenidade no fim da tarde de ontem. No vídeo, o responsável pela pasta, ministro Paulo Teixeira, do PT, aparece entregando a letra R para um operário instalar na fachada do ministério. Usuários das redes sociais ironizaram o ato. Esta não é a primeira inauguração do tipo no governo Lula. No fim de março, a primeira-dama Janja e a ministra Margarete Menezes inauguraram o letreiro do Ministério da Cultura. Cris Grêmio, começamos com você nesta noite. Muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao Oeste Sem Filtro. Como se o Brasil aí estivesse vivendo uma economia pujante, com pleno emprego, inflação sob controle. Esse governo aí se ocupa de inaugurar letreiros em Brasília. Boa noite, Cris. Cris, precisa abrir o seu microfone, que senão a gente não te ouve. Tá me ouvindo? Agora sim. Desculpe. Boa noite para vocês todos aí no estúdio, boa noite para nossa audiência. Paula, boa noite. É inacreditável, né? A gente está há 5 meses esperando esse governo começar, não começa, não decola, não diz a que veio, mas se exibe, né? Ou se exibe em letreiros de ministérios novos que a gente nem sabe se vão ser confirmados. Depois a gente vai falar sobre as MPs que estão para caducar, entre elas a que criou esses 37 ministérios ainda durante o governo de transição ali, a carreta furacão, já foram sendo anunciados todos esses ministérios, ou então se exibe nas viagens pelo exterior, né? Tem até um meme rolando aí do presidente Lula, que finalmente o presidente eleito do Brasil vem conhecer o país, porque realmente está mais tempo fora do que aqui. Então, parece deboche, né? E o mais engraçado é ver a militância lulista que votou assim de olhos vendados para que ele voltasse à cena do crime, né? Relembrando a fala de Geraldo Alckmin em 2018, muito apropriada, aliás, muito antes de fazer aliança com a quadrilha, que depois passou um tempo na cadeia e aí voltou referendada aí pelo STF, aparelhado, que fez aquela manobra para tirar Lula da cadeia, torná-lo elegível novamente, colocá-lo no cenário eleitoral, todas aquelas benesses durante a campanha, né, pedidos de direito de resposta do candidato Bolsonaro não eram analisados, os de Lula rapidamente eram analisados e concedidos à revelia de serem merecidos ou não. Então a gente viu tudo isso acontecer com essa militância cega que votou neste candidato, achando que está lindo o governo. Olham aqueles PowerPoints, né, deboche, no dia da cassação do mandato de Deltan Dallagnol, feitos com dinheiro público, com funcionários públicos, usando a máquina pública, e o grande feito que eles anunciam é aumento do salário mínimo, só não dizem que foi de R$18, é a volta do Mais Médicos, mas ninguém sabe cadê esses Mais Médicos, a gente sabe que o dinheiro vai para Cuba, e outros retrocessos mais, né? Minha Casa Minha Vida, ninguém está sabendo de casas sendo entregues, não temos visto. Muita denúncia de falta de água no Nordeste de novo, obras pela metade, quando nessa época, no governo Bolsonaro, a gente já via Tarcísio asfaltando o Brasil, né? Muitas obras sendo retomadas, muita coisa acontecendo, já tínhamos a discussão da reforma da Previdência muito avançada, então, primeiro ano de governo é o ano para fazer. Não fez, vai ser difícil entregar nos outros. Letreiro, pelo jeito, a gente vai ver bastante, né, Paula? Ana, muito boa noite. O Brasil aí contabilizando recorde de invasões de terra e Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, se ocupando de inaugurar um letreiro. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, queridos Silvio, Mestre Augusto Nunes, boa noite, Cris, muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. É o que sobra para esse desgoverno, inauguração de letreiro. Não tem plano, não tem proposta, não tem votos, né? Embora vamos falar daqui a pouco do arcabouço fiscal, né? Arrumaram alguns votos ali, mas não tem uma base sólida no Congresso para passar como a carreta furacão anda passando aí esses devaneios comunistas, bolcheviques no Brasil, eles não conseguem passar de uma maneira
mais rápida, então eles têm que aparelhar o judiciário. Não tem projeto, nunca teve, na verdade, né, Paula? O PT nunca teve projeto para o Brasil, mesmo nas outras administrações, e agora no PT 3.0, né, no terceiro tempo, ele sequer apresentou nomes, o Lula sequer apresentou nomes para os seus ministérios, principalmente o Ministério da Economia, na campanha presidencial, e não foi por falta de pressão. Pressão de um lado e outras pessoas, né, até liberais, Faria Limers, como a gente fala, Faria Limers, eles fingiram de malucos, né, fingiram de doidos para andar de ambulância, e a ambulância agora está nos levando para um hospício. Só tem isso, né? Daqui a pouco eles vão criar mais ministérios para poder inaugurar mais letreiros, porque é o que sobra. O projeto do Lula é meu letreiro, minha vida. Silvio Navarro, muito boa noite. Como bem lembrou a Cris Grêmio, essas inaugurações aí de letreiros estão ocorrendo num momento bastante delicado para o governo, né? Na semana que vem termina o prazo para análise da medida provisória que recriou os ministérios. Se caducar a MP, os 37 ministérios hoje em vigor durante o governo Lula voltariam à estrutura do período do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando eram 23 ministérios. É isso mesmo, Silvio? Olha, Paula, boa noite para você, boa noite, Cris, boa noite, Ana Paula Henkel, boa noite, Augusto Nunes, boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Veja, não vai acontecer isso, Paula, porque ainda que a MP caduque, perca a validade, eu acredito até que a Câmara dos Deputados vai votá-la, tá? Mas ainda que caduque, eles vão criar mais ministérios e não duvido que possa ser uma oportunidade para criarem 40, 45 pastas, o que seria um desastre ainda maior. Paula, ouvia você falar na abertura do programa, não é brincadeira e não foi a primeira vez. Pois é, eles estão inaugurando letreiro e está tudo errado naquela imagem. A começar pelo ministério que eles estão inaugurando ali, entre todas as aspas, né? Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. É um ministério do MST, que só existe nos governos do PT para atender os interesses do MST, chefiado por um ministro que não tinha votos sequer para ser deputado. Aí, com uma canetada de Ricardo Lewandowski, a retotalização, acreditem, existe isso no Brasil, dos votos, levou Paulo Teixeira à última vaga dentro da Federação Petista para a Câmara dos Deputados, e aí ele chega a esse ministério, repito, o ministério que serve ao MST. Ele não precisaria existir, já existem os INCRAs todos, né? As superintendências do INCRA nos estados. E nós lembramos aqui ontem mesmo, quando falávamos sobre a guerra contra o agronegócio, que o MST já conseguiu trocar 19 chefias do INCRA nos estados. Teve problema em Alagoas, por exemplo, com o primo do presidente da Câmara, Arthur Lira. Teve problemas também com o outro familiar do Davi Alcolumbre, lá no Amapá, mas eles conseguiram emplacar 19 superintendentes nos estados, ou seja, não precisaria do desenvolvimento agrário na esplanada dos ministérios, e muito menos da agricultura familiar, né? O sobrenome dessa pasta, porque nós já temos o Ministério da Agricultura. Então, está tudo errado. O ministro, a pasta e inaugurar letreiro, bom, é o que eles têm a fazer, como bem disse aqui anteriormente os meus colegas, as minhas colegas, Paula, eles não têm projeto algum, vamos aí para o 5º mês e nada até agora, né? Apenas esse arcabouço fiscal, falaremos sobre isso daqui a pouco, mas é muito pouco, né? Para 5 meses de governo. Augusto Nunes, muito boa noite, meu parceiro aqui do estúdio. Quero ouvi-lo também em relação a essa inauguração de mais um letreiro no governo Lula. Mas antes, vamos continuar prestando a nossa homenagem à nossa audiência maravilhosa de todo o Brasil e do mundo. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, minha querida parceira Ana. Cris, bem-vinda sempre. Meu irmão Silvio. Boa noite a você que nos acompanha. Vou ler mais 20 cidades, nomes de 20 cidades que mandaram mais de 10 comentários enviados por pessoas diferentes aí sobre o nosso programa. Brusque,
Santa Catarina, que é a terra da Paula Leal. Mesquita, Rio de Janeiro, Manhumirim, Minas Gerais, Campina Grande, Paraíba, Esperantina, Piauí, Cornélio Procópio, Paraná, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Rio Claro, São Paulo, Mafra, Santa Catarina, Clermont-Ferrand, França, Porto Seguro, Bahia, Goiânia e Goiás, Santiago, Rio Grande do Sul, Campo Verde, Mato Grosso, Tutóia, Maranhão, Manaus, Amazonas, Alegre, Espírito Santo, Seul, Coreia do Sul, Palmas, Tocantins, Santarém, do Pará e Los Angeles, da Ana Paula Henkel. Bom, sobre inauguração de letreiros, isso realmente eu nunca vi. O ponto máximo aqui eu já vi alguém chegar foi na minha terra, em Taquaritinga. Eu não tinha nada para inaugurar numa época de arrecadação péssima. E os prefeitos começaram a inaugurar biquinha d'água. Em uma fonte d'água qualquer, eles construíam uma espécie de altar ali, davam o nome de alguém e faziam uma festa. Então, o meu pai, que tinha sido prefeito e era possivelmente homenageado, como foi depois de morrer, ele falou, olha aqui, se alguém der o meu nome para uma biquinha, você vai e arrebenta aquilo. Porque isso não é coisa de adversário político, é coisa de inimigo mesmo. Esse negócio de letreiro em ministério, eles deveriam ter um pouco mais de imaginação e inaugurar, por exemplo, a parede Stedley, né, a parede ministro Flávio Dino, homenagear essa gente, botando o nome na parede, porque realmente a inaugurar não existe nada. Nada, nada. O governo está agora tentando aprovar a criação desses ministérios. E eles já festejaram, em março, a criação do Ministério da Cultura. Né? Que imagina. O Ministério da Cultura no governo PT fez coisas espetaculares. Né? Em matéria de gastar dinheiro inutilmente, por exemplo, eles são craques. Então, resta esse governo. Enquanto o presidente não volta ao país, inaugurar letreiro. Eles poderiam dividir as coisas para mais gente participar da festa, tira o pingo do que tem sobre o i ali e deixa 2 trabalhadores carregarem a letra completa, que tem mais gente aí participando dessa cerimônia espetacular. Pois é. Agora, inauguraram com a letra certa, né? Com R, de roubalheira. Exatamente. É o Brasil virando uma sucupira aí, né? De Dias Gomes. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Ora Pronobis da Vita Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein? Dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Ora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Ora Pronobis da Vita Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.